Eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. E hoje não é um domingo qualquer, é domingo, Dia das Mães, por isso a gente tem aqui um champanhe. E eu tô com uma cara um pouquinho de cansada, porque eu acabei de chegar de viagem, que eu vou contar para vocês, e vim correndo para passar o Dia das Mães com os meus filhos. E essa é uma semana com muito evento, com muita informação. Eu tem degustação de Pinot Noir no Paladar para o Dia das Mães. Também no Paladar eu escrevi sobre os espumantes e os champanhes Blanc de Blanc. Eu estava nos Estados Unidos participando da Vinexpo América, que é uma feira de vinhos bem interessante. Na Inglaterra estava acontecendo o concurso da Decanter com muitos vinhos brasileiros e também a comemoração de 50 anos da revista. Teve o concurso de vinhos da Vini Portugal, lá em Portugal. Teve também uma feira de vinhos lá no sul do Brasil. E tem uma pesquisa do Datafolha mostrando o brasileiro mais reticente ao álcool. E de notícias internacionais, tem os 50 anos do jogador David Beckham numa festa recheada de petrus. Eu começo contando para vocês da minha experiência de participar da Vinexpo América, que pela primeira vez aconteceu em Miami. Essa feira antes ela acontecia em Nova York e ela é o braço da internacionalização da Vinexpo. Para lembrar, a Vinexpo é uma feira super tradicional, super importante de negócios no mundo do vinho. Ela começou em Bordeaux, há uns 2-3 anos atrás ela se mudou para Paris, se fundiu com uma outra feira e formou a Wine Paris e tem se consolidado como a feira mais importante de negócios do mundo do vinho. Ela disputa com a ProWine, que é uma feira que acontece na Alemanha. Esse ano, os organizadores decidiram mudar de Nova York para Miami a realização da feira. Por quê? Porque em Nova York os negócios ficavam restritos muito ao que acontecia no norte dos Estados Unidos, Nova York e alguma coisa do Canadá. Vindo para Miami, eles conseguem ampliar o número de compradores e foi efetivamente o que aconteceu. E eles trouxeram compradores de toda a América Latina, além dos Estados Unidos. Foi muito interessante participar, eu conversei com vários brasileiros, tinham 7 estandes de brasileiros, ou tinham 7 vinícolas brasileiras participando. Os 7 tinha desde a Salton e da Miolo, que são grandes, a Salton, aliás, é quem mais exporta para os Estados Unidos, e tinha pequenos, como a Bárbara Eleodora, que é uma vinícola que faz vinhos ali na Serra da Mantiqueira, no lado de Minas, e também um produto que eu não conhecia, que chama Bom Dia Brasil, que é um sparkling, focado apenas na exportação e no mercado norte-americano. O Brasil, da conversa, estavam satisfeitos, falaram que tiveram muitos contatos. Eu aproveitei também para provar vinhos que não chegam ao mercado brasileiro e que foi muito interessante. Eu provei muita coisa da Macedônia, focando em uvas autóctones, também da Romênia e da Geórgia. E eu me dei o luxo de, por exemplo, no estande da Alemanha, provar só Rieslings. Rieslings de estilos diferentes, de regiões diferentes, mas tentando entender um pouco mais dessa uva que faz tanto sucesso, não apenas na Alemanha. O que me surpreendeu, além de tudo, foi uma presença de muito vinho sem álcool, mostrando que essa tendência é grande. No estande da França, o grande foco era nos rosés, tinha muito rosé. E teve uma palestra em particular que eu gostei bastante, na qual ela mostrava a importância de você investir no vendedor de vinho e não ser uma pessoa que entende apenas de vinho, mas também de mercado. Tiveram vários pontos que ao longo do tempo eu vou estar escrevendo aí para vocês que me acompanham no Paladar e na Rádio CBN. A feira, ela contava com 200 expositores, 200 e pouco de mais de 20 países. E ela também tinha um lado que ninguém gostava de falar muito, mas você via uma apreensão grande com o que está acontecendo no mercado norte-americano, ou com o que pode acontecer com as mudanças de tarifas. Então, a própria organização, ela contou que ela teve estandes, teve vinícolas que desistiram de participar da feira, porque elas querem estar presentes quando o mercado norte-americano estiver um pouco mais claro. E isso, provavelmente, quando acontecer, deve ter uma mudança aí no mundo do vinho e explica também toda essa apreensão que a gente vê no mercado. Eu sei que isso foi um dos temas da Wine South America, que foi a feira que aconteceu no Sul. A Wine South America é uma feira também importante, muito importante para o Brasil. Ela é focada principalmente nos produtores brasileiros, mas não só. Quem organiza ela é a mesma empresa que organiza a Vinitaly, que é a grande feira da Itália. E que tem essa questão, a gente vê no mercado essa toda apreensão do que vai acontecer no mercado norte-americano, que é o maior mercado consumidor, e como isso pode mudar o jogo de forças entre os países e quem vende para quem, com que alíquotas e tudo mais. Uma outra notícia internacional que entra nesse imbróglio todo, vamos dizer assim, é que agora tem uma linha direta de porto, de navio,
entre a China e o Peru. E isso é visto, assim, o pessoal de vinho está olhando com atenção, porque isso pode ser também um canal de como é que você exporta via Peru ou como é que você importa via Peru para toda a América Latina. Então, assim, a gente continua nessa apreensão do que vai ser o mercado de vinhos. Tanto a feira de Miami como a feira aqui do Sul tinha essa preocupação muito latente de o que vai acontecer com o mercado. Nessa semana também aconteceu uma nova edição do concurso de vinhos de Portugal, que é promovido pela Vini Portugal. Eu acompanho sempre atenta esse concurso, porque Portugal é um país muito importante, os vinhos portugueses são muito importantes aqui no Brasil, e aí os vinhos premiados com maior destaque, obviamente, também repercutem mais aqui no Brasil. E esse ano eu queria saber quem ia ser o meu substituto, então eu acompanhei mais ainda o concurso, apesar de não saber todos os resultados ainda. E eu explico melhor. A cada 2 anos, a Vini Portugal elege a personalidade do ano para as Américas, para a Europa, para a Ásia. 2 anos atrás, que foi a última eleição, eu fui eleita a personalidade do ano Américas para a Vini Portugal. E eu queria saber quem ia ser o próximo, ou quem ia ser a próxima personalidade do ano Américas. E eu fiquei super feliz que eu sei que quem ganhou esse prêmio foi o Jorge Luque, que é ele é um máximo aqui no mercado brasileiro. E quem não acompanha ele, eu sugiro muito acompanhar. Então aqui, um brinde para o Luque, que é o novo Personalidade Américas da Vini Portugal. O resultado completo do concurso eu trago para vocês na semana que vem. Outro evento internacional que aconteceu essa semana foi o julgamento dos melhores vinhos da Decanter. A Decanter tem um concurso de vinhos anual que repercute muito, que eu acompanho muito, eu gosto do jeito deles degustar, eles degustam às cegas e com critérios bem definidos. E aí eu queria saber principalmente o que estava acontecendo com os vinhos brasileiros. E aí eu tenho um informante, vamos dizer assim, que é o Paulo Bramer. O Paulo Bramer é um brasileiro que morou muito tempo em Londres. Hoje ele está aqui no Brasil, ele representa a importadora Berkman, entre outras coisas, e o Paulo é um dos jurados. E eu fiquei todos os dias falando com o Paulo. E aí, Paulo, como foi o Brasil? Como foi o Brasil? Então eu vou contar um pouquinho do relato dele. Primeiro, ele diz que cresceu a quantidade de rótulos brasileiros inscritos, ele acha que foram mais de 200 vinhos, mas esse número eu só confirmo no final, quando sair o resultado. Teve um tinto que ele falou que foi muito bom, que ganhou um ouro. Ele disse que os espumantes não foram tão bem e tudo indica que os maiores destaques são para os vinhos de poda invertida, que é aquela técnica que a gente engana a videira e ela dá frutos no inverno, quando os vinhos são elaborados. O Paulo contou também que nem sempre dá para cravar que é um vinho da região X ou da região Y, porque, e aí é uma crítica dele que eu espero que os brasileiros resolvam, ele falou assim, muito vinho vinha sem a ficha completa. Quando você escreve o vinho, você tem que pôr várias características que eu não sei quais são, eu não sou jurada desse concurso, mas que vários vinhos dos brasileiros não estavam colocados toda a sua ficha técnica, não toda a ficha técnica, né, porque é um concurso, o vinho é degustado às cegas, mas ele comentou uma coisa de preço errado, faixa de preço errado para o mercado londrino, e também às vezes um pouco de informação de região. Eu não sei o quanto pode entrar de informação dessa região, de novo, eu não sou jurada. O que eu sei é que a maioria dos vinhos que o Paulo acha que se deram bem são de poda invertida, o que significa que são elaborados ali na região da Serra da Mantiqueira e subindo ali na região sudeste e um pouco do centro-oeste. E essa semana eu escrevi 2 textos para o Paladar do Estadão. O primeiro foi uma degustação, aquelas degustações que eu adoro fazer, uma prova às cegas, apenas com Pinot Noir. Eu coloquei a faixa de preço de R$250, pensando que a gente pode pagar um pouco mais para o Dia das Mães, mas também não vai pagar uma estratosfera de valor. Convidei 4 jurados, que foi o Thiago Mendes, o Felipe Campos, a Jane Prado e a Eliane Araújo, para provarem às cegas esses 15 vinhos e pontuarem. E eu escolhi a Pinot Noir porque eu acho que a Pinot Noir é uma uva... Primeiro assim, é uma uva importante, é uma uva que muita gente aprecia, é uma uva que já foi identificada apenas como a uva da Borgonha, hoje é uma uva que conseguiu sair da Borgonha, mesmo a Borgonha ainda tendo os melhores vinhos, mas ela acaba mostrando um pouco da sua personalidade em outros terroirs, e eu acho que é uma uva que tem toda a cara de Dia das Mães. Eu, por exemplo, acho que o meu almoço, ainda não tenho certeza, mas acho que o meu almoço vai ser acompanhado com um vinho da Pinot Noir. Então eu escolhi essa uva, a gente comprou os vinhos no mercado, a prova foi às cegas e o resultado ali de bons Pinot Noirs e estilos diversos de Pinot Noir para combinar com o Dia das Mães foi publicado no Estadão, que vocês podem conferir agora só na versão online.
E na coluna Levant Filosofia, que sobe todo sábado no Paladar, eu escrevi sobre espumantes e champanhes Blanc de Blanc. Blanc de Blanc é aquele espumante ou champanhe elaborado apenas com uvas brancas, o que significa, na grande maioria dos casos, apenas com a Chardonnay. É um estilo que eu gosto e quando eu provei, há umas 2 semanas, se eu não me engano, o lançamento do Dom Ruinart 2013 aqui no Brasil, que é um grande Blanc de Blanc da Casa Ruinart, quando eu degustei esse vinho, eu fiquei com vontade de escrever e sugerir Blanc de Blanc para o Dia das Mães. O Blanc de Blanc, em geral, é um espumante com mais finesse, com mais elegância e que eu acho que expressa bem o Dia das Mães e é, inclusive, o que eu tenho aqui na minha taça. Acho que é uma boa pedida para a gente hoje brindar o Dia de Mães e Filhos. A outra notícia que eu quero comentar e que me deixa um pouco preocupada, mesmo indo nas tendências do que a gente vê no mundo do vinho, é uma pesquisa do Datafolha que mostra que, entre as pessoas que dizem consumir bebidas alcoólicas e que consumiram bebida alcoólica nos últimos 12 meses, 53% afirmam que estão reduzindo o consumo de álcool. Essa questão de redução de álcool é um sinal de alerta para a indústria do vinho, não só para a indústria do vinho. A gente, por exemplo, eu comecei esse vídeo falando que na feira da Vinexpo América tinha coisa com vinho sem álcool. Então, assim, a gente vê a indústria muito preocupada com essa tendência do consumidor de reduzir o consumo de álcool e que agora foi mostrado que também está acontecendo aqui no Brasil. É um tema que a gente vai sempre acompanhar e tentar mostrar quais são as tendências. E das notícias internacionais, eu queria contar que o jogador David Beckham, ele acabou de completar 50 anos e ele fez uma festa, uma grande comemoração recheada de petrus. Ele primeiro visitou a própria vinícola, provou vinhos, provavelmente fez provas verticais e no final do dia, o jantar comemorando os 50 anos dele foi com Petrus 1961. Que é um clássico entre os Petrus, e essa notícia chamou muita atenção, porque é um vinho super importante de Bordeaux, super longevo, e que agora está atraindo um jogador importante. É isso, espero que vocês tenham gostado desse resumo, tem bastante informação, aguardo comentários, dúvidas, questões, indagações, e principalmente deixo aqui um brinde para todas as mães, um super Dia das Mães para todas vocês.